A paz do Senhor, irmãos. Ajude o canal se inscrevendo e dando seu joinha. A graça divina e as profecias messiânicas. A Escritura afirma, em Hebreus capítulo 10, que a função da lei era transitória. Ela foi dada para revelar o pecado e demonstrar a necessidade da graça divina. Assim nos serviu para nos conduzir à redenção em Cristo. Em Gálatas capítulo 13, versículo 22, diz: Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Cristo Jesus fosse a promessa concedida aos que creem. Desse modo, ninguém pode ser salvo pelas obras da lei. Nesse aspecto, a obra de Cristo nos resgatou da maldição da lei e nos deu vida mediante o Evangelho. Jesus, sendo o único, sem pecado, cumpriu a lei e inaugurou a dispensação da graça. Agora, livres da lei, vivemos debaixo da graça. Como diz em Romanos capítulo 6, versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. A mensagem do Evangelho é única. Assim, em Gálatas capítulo 1, versículo 8 ao 9, nos diz: Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além de que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Isto é, meus irmãos, se alguém pregar um evangelho diferente das escrituras sagradas, essa pessoa seja anátema, ou seja, execrado, maldito, reprovado, herege. Em Mateus, o Senhor Jesus, após o batismo nas águas e sua vitória na tentação no deserto, passou a pregar a chegada do reino dos céus. A pregação do reino também aparece como tema central da mensagem de Cristo em Marcos capítulo 1, versículo 15. E João enfatiza que o reino divino não é deste mundo. E os evangelhos indicam que as profecias messiânicas se cumpriram em Cristo. Como nos mostra em Lucas capítulo 4, versículo 18 ao 21. As profecias sobre o nascimento de Jesus é um assunto que deveria interessar todos os cristãos. Elas estão por todo o Antigo Testamento e podem ser a resposta de uma dúvida frequente que muito crente tem. Em João capítulo 5, versículo 39 está escrito: Examinais as Escrituras, porque vos cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus cumpriu mais de 300 profecias da Bíblia hebraica, o Antigo Testamento. Apresentarei algumas das principais profecias sobre Jesus, cumpridas no Novo Testamento. O Messias nascerá de uma virgem. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Isaías capítulo 7, versículo 14. Escrito entre 740 a 686 a.C., esta profecia foi cumprida em Lucas capítulo 1, versículo 26 a 35, que diz: No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia,
chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O cumprimento dessa profecia também encontramos no relato de Mateus, no capítulo 1, do versículo 18 a 25. O Messias seria a estrela saindo de Jacó. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó. Um cetro se levantará de Israel. Esmagará a cabeça do povo de Moabe e rachará o crânio dos descendentes de Sete. Números, capítulo 24, versículo 17. Esta profecia foi escrita por volta do ano de 1428 a.C. E o cumprimento dessa profecia está em Mateus, capítulo 2, versículo 1 ao 3, que diz: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. E perguntaram: Onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. O Messias nasceria em Belém. Escrito por volta do ano de 750 a 700 a.C., acha-se em Miqueias, capítulo 2, versículo 2 ao 3, que diz: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar com um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado a luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. O cumprimento dessa profecia está em Mateus, capítulo 2, versículo 3 ao 6. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém, da Judéia. Responderam eles: porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. O cumprimento também se encontra em João, capítulo 7, versículo 40 a 43.
O Messias seria um descendente do rei Davi. Isaías, capítulo 11, versículo 1 ao 2, escrito por volta do ano 740 a 786 a.C., que diz: Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Também encontramos em Jeremias, capítulo 23, versículos 5 ao 6, escrito por volta do ano 627 a 586 a.C., que diz: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, e reinará, e agirá sabiamente, executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado: Senhor, justiça nossa. Deu-se cumprimento da profecia em Lucas capítulo 1, versículo 32 a 35. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho uma relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Também se cumpre em Romanos capítulo 1, versículo 1 ao 3. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. O Messias seria precedido por um mensageiro. Escrito por volta do ano de 430 a.C., Malaquias nos escreve, no capítulo 3, versículo 1, que diz: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. E também encontramos em Isaías, capítulo 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, vereda a nosso Deus. O cumprimento dessa profecia está em Marcos, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante de tua face o meu mensageiro, ao qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo do arrependimento, para a remissão dos pecados. O Messias seria chamado fora do Egito. Em Oséias, capítulo 11, versículo 1, diz: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Esta profecia se cumpriu em Mateus, capítulo 2, versículo 13 ao 15, que diz: Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou,
até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Nessas profecias, Jesus é apresentado como o filho de Davi e o filho de Deus. Sua vinda inaugura o começo do reino e requer a conversão dos pecadores. O reino aponta para a sabedoria de Deus sobre todas as coisas. Nos evangelhos, Jesus é identificado por 3 títulos principais: Salvador, Cristo e Senhor. Mateus registra que ele veio para salvar o povo dos pecados. Mateus capítulo 1, versículo 21. Marcos afirma que é preciso crer em Cristo para ser salvo. Marcos capítulo 16, versículo 16. Lucas assevera que ele veio salvar o que estava perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. João esclarece que ele é o Salvador do mundo. João capítulo 4, versículo 42. Por isso a mensagem da salvação é um ato de amor da graça divina, pelos méritos de Cristo, como está em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os elementos dessa salvação incluem fé no sacrifício de Cristo, arrependimento de pecados e novo nascimento. Nesse sentido, Cristo declarou em João capítulo 6, versículo 47: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Certamente podemos dizer que todo o Antigo Testamento testifica de Cristo. Assim, toda a Bíblia fala sobre o Cristo Salvador. Em João capítulo 1, versículo 1 ao 4, vai nos dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. O plano de Deus para a redenção do homem caído é antes mesmo da criação do mundo. E ele escolheu a mim e a você para que vá e dê fruto. A sua vontade é que creiamos naquele que ele enviou, o seu Filho unigênito, o Emanuel. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz.